Bota o disco aí, o seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. Nascido no dia 6 de fevereiro de 1945, em Nine Mile, uma vila situada na paróquia jamaicana de St. Anne, no interior do país, Robert Nesta Marley era um homem visionário, humanitário e criativo. Esse ser que buscava a liberdade e a igualdade por meio de novas ideias e soluções. Características de um aquariano nato, um homem que faria 79 anos em 2024. Então, não poderíamos homenagear nada mais e nada menos do que o rei do reggae, Bob Marley. Aliás, embora termos a capa do Legends, uma das maiores coletâneas e um dos discos mais vendidos do mundo, feita pelo Bob Marley, ele não estará nessa lista, até porque ela é uma coletânea, como dito. Nós queremos mostrar uma visão que vai além da sua proposta inicial. Chris Blackwell era dono da gravadora Island e Dave Robinson é o ex-sócio do selo Steve e homem de frente da Island no Reino Unido. Blackwell sempre valorizou o lado revolucionário e porta-voz do Marley, enquanto Robinson ele é responsável por escolher as músicas do disco. Ele falou isso para L.A. Weekly. Eu tentei vender um Bob para um público branco e, por extensão, para pessoas conservadoras que possivelmente se sentiam assustadas com a imagem de maconheiro do cantor. Resumindo, o ex-sócio queria fazer o Bob um cantor mais acessível. Podemos dizer que esse disco não é bem uma retratação do grande potencial do Marley. Apesar das ótimas canções desse disco, queremos mostrar um outro lado e seguir mais a proposta do Chris Blackwell. Mas antes de tudo, precisamos sintonizar os não amantes do gênero como tudo surgiu. No início, era-se o verbo, e o verbo é o reggae. O criador foi Frederick Hibbert, ou conhecido como Toots, em 1967. Assim, é uma das possíveis personas, até porque, como o blues, o reggae tem tantas origens comprovadas quanto os vendedores de curso de como ficar rico na internet. A versão mais plausível é que o termo significaria you can do. Esta é a versão de Toots, pois Bob Marley ia tentar restaurar as origens do gênero, explicando que era um termo de origem espanhola que significa música do rei. Enfim, a banda The Wailers, construída pelos três pilares, Bob Marley, Bunny Wailer e Peter Tosh, daria à música dos Yokidus um lugar no pódio dos mestres, exatamente com a nossa primeira indicação que vamos falar. Mas enfim, primeiro temos que dizer, assim como o blues era um reflexo do canto de um país constituído por sua maioria por negros, num país miserável, criado pelo colonialismo, porém cheio de esperança e revolta. Hoje é o piloto do quadro onde indicaremos 5 discos de um artista, uma banda, ou um ano, ou mesmo até um gênero musical. Caso você tenha ou não assistido o filme One Love, que conta um pouco da vida do cantor Bob Marley, cá estamos falando mais um pouco sobre o rei do reggae. Aliás, chega aqui mais perto, é papo reto, sem frescura. Se você gosta da gente e não quer marcar toca com os próximos episódios, segue a gente no Instagram, no Bota o Disco Aí. Ative o sininho do streaming que tu curte ouvir. Fez isso? Aproveita e dá um notão pra gente. Vai. Isso aí vai ajudar muito a gente a chegar em novos carnudos como você que ama música. E não se preocupe, isso vai ser mais rápido do que fazer aquele miojão em dia de larica. Sem mais delongas, o meu nome é Caveira, eu sou Samir Murad e está começando... Bota a lista aí. Primeira indicação, Catch a Fire.
Catch a Fire para muitos é o melhor disco não somente do Bob Marley, mas também do gênero do reggae, reunindo todo um caldeirão daquela pequena ilha lá do Caribe chamada Jamaica para o mundo, mostrando uma cultura, uma religião e uma história. A gente pode dizer que, diferente dos outros gêneros, o reggae é uma música quebrada. E não estamos falando de economia, e sim da estrutura musical dela. Devido à limitação acadêmica dos músicos, acaba tendo variações tonais da composição. Alguns sons podem parecer até confusos às vezes. Por exemplo, em alguns momentos, parece que ouvimos um teclado barato de festa de churrascaria. É conhecido que o produtor inglês Chris Blackwell, como nós dissemos agora há pouco, desempenhou um papel obstinado e não necessariamente desinteressado, ao permitir que o reggae saísse da Jamaica através da Island Records, porque ele via muito potencial no Bob e sabia que podia transmitir algo muito mais além, expor-se e depois de adaptar nas grandes cidades da Babilônia, deixando a sua alma lá, visto que todo mundo vai abusar do reggae sem a menor vergonha, como artistas como Eric Clapton, The Police, Led Zeppelin, The Clash, Rolling Stones, entre muitos outros, até mesmo aqui no Brasil. Mas estamos falando da nata europeia. Se ele não é o melhor, pode ser facilmente colocado como mais icônico e influente. Mas elogios à parte, em 1972, entrariam em estúdio Bunny Livingston, Alston Barrett, Carleton Barrett, Robinson Shakespeare. Além dos três pilares que temos ditos antes, um grupo de sonhadores se juntaram a um console de 8 canais em diversos estúdios em Kingston e lançado pela Island Records. As 9 faixas foram retrabalhadas em Londres por Chris Blackwell, que adicionou algumas overdubs de guitarras, dando um tonzinho que além do reggae tradicional, misturando influências do rock ao disco. E mesmo assim, o disco traria poderosas discussões sobre questões sociais e políticas, sem deixar de tocar em assuntos sensíveis como o amor e a espiritualidade. Infelizmente, o cenário musical da Jamaica nos anos 70 não se podia dizer assim muito confiável. Até porque o reggae era comandado por produtores e empresários bem interesseiros, que muitas vezes exploravam os músicos e ficavam com a maior parte do lucro. Por outro lado, com a popularização do Sound System, tema que a gente poderia colocar mais a fundo algum outro dia, foi um movimento para escapar das rádios elitistas a produção de pequenos vinis de 7 polegadas capazes de armazenar apenas uma música no lado A e uma versão instrumental no lado B. Com a grande produção de pequenos compactos, se tornou bem mais fácil realizar as festas e batalhas que se assemelhavam às dos MCs. Isso fez com que basicamente os artistas lançassem coletâneas cheias de single, que apenas limitando o potencial dos artistas e dando nenhum lucro para eles. Mas como os brasileiros, os Rastafaris não desistiram tão fácil. Fruto da fusão da religiosidade com a luta contra injustiças sociais, Marley mudaria tudo. No começo da década, Bob Marley foi convidado para compor a trilha sonora de um filme estrelado pelo cantor norte-americano Johnny Nash, que acabou não saindo do papel. Porém, mesmo assim, o convite abriu portas para o artista, que após breve temporada na Suécia, levou-se para apresentar na Europa, onde os músicos viveram dias bem difíceis durante a turnê europeia. As apresentações não foram bem sucedidas e a banda acabou perdida em Londres. A banda negociou condições especiais para a gravação. Agora eles pretendiam lançar uma obra completa, um álbum com quase 40 minutos de duração. Surgindo assim a parceria com Chris Blackwell, aquele fundador da Island Records. Ele curtiu tanto a proposta que pagou um adiantamento para todos os músicos, dinheiro esse que foi usado para eles voltarem para a Jamaica
e entrar no estúdio. O disco foi produzido em 3 estúdios. Assim, o disco foi produzido em 3 estúdios da cidade de... O disco foi produzido em 3 estúdios da cidade de Kingston, com a produção do engenheiro de som Simon Morris e a participação de outros artistas do reggae. Ah, a gente tem que falar da capa, né, Sam? É, Caveira, a produção foi tão grande que o projeto ganhou até uma capa especial, assinada pelos artistas Rod Dyer e Bob Weiner. A princípio, a capa era uma tentativa de imitar um grande isqueiro Zippo, simplesmente decorado com uma gravura elegante que mostrava o título do álbum e da banda. A parte superior do isqueiro, ela articulada por meio de um rebite cuidadosamente colocado para que ele abrisse que nem um isqueiro. Assim, o modelo original revelava o vinil. E assim apareceria também aquela parte onde o isqueiro acende a chama, né? A chama seria a original que dava vida à ganja no cerimonial Rastafari, a cannabis sagrada que permite entrar em contato com Jah. Tudo isso ao vivo, sem restrições, sem limites e sem barreiras. A capa ganhou uma tiragem inicial de 20 mil exemplares, um verdadeiro recorde para a indústria do reggae naquele tempo. Apesar da nossa sutil opinião pela beleza dessa capa, infelizmente ela foi censurada. As mensagens seguintes, por sua vez, traziam uma foto de Bob Marley fumando um belo de um charuto de maconha. Eu achei um pouco engraçado até, porque se os caras ficaram tudo polêmico com a capa, então o que faria diferença colocar o Bob Marley com um beck enorme de maconha? Nunca se questione, Caveira. Tem vezes que a gente não deve entender. Tá bom. A primeira música que abre o disco é Concrete Jungle, que na minha opinião é uma das melhores faixas até. Um retrato assim vivido das duras realidades da vida urbana, com uma letra que aborda temas como a pobreza, violência e opressão. A música logo se tornou um hino para os marginalizados e desfavorecidos em todo o mundo. Após essa abertura surpreendente, dizem que Alston, também conhecido como Família, por ser um pai dedicado de 40 filhos reconhecidos, imagina os que não são conhecidos, teria contribuído para as composições de Catch Fire, sem receber nenhum crédito. No entanto, isso não era importante para ele, pois os Wailers são um coletivo onde todos trabalham em prol de um bem comum. Em 1973, não havia preocupações com royalties, dinheiro ou contratos ou cifras. Pelo menos, ainda não. Agora vamos falar de Stir Me Up, uma música que está na coletânea Legends, que é uma dessas músicas que colocaram aquela imagem clichê de maconha, paz, mas é uma ótima balada suave, uma celebração ao amor e a paixão sobre os ideais da cultura Rastafari. Ela se tornou tão popular que acabou regravado por diversos outros artistas ao longo dos anos. Agora, uma das minhas favoritas, No More Trouble. É um chamado de paz e justiça social, abordando temas como desigualdade, opressão e violência. 400 Years pode até estranhar. Aqui vemos uma voz grave de Peter Tosh, canção que denuncia a opressão e a escravidão dos povos africanos durante os anos de colonização. Não coincidentemente, é a faixa considerada uma das mais poderosas e politicamente carregadas do álbum, fortalecendo a imagem da banda como uma força de resistência e liberdade. Levantando o Muji, agora vamos para Stood on the Train, onde o talentoso Peter Tosh brilha nas guitarras, que fala sobre mudança, crescimento pessoal e a importância de seguir em frente. Mesmo o álbum sendo dividido entre 7 faixas de Bob e 2 de Peter Tosh, não dá pra saber se na época os dois já estavam competindo entre si, se eram irmãos ou inimigos. E isso só ficaria claro em alguns meses até que a dupla se desintegrasse completamente. Estamos dizendo sobre quando eles começaram a gravar Burning, vulgo Queimando, é o nome do disco seguinte lançado no mesmo ano,
que de certa forma poderíamos usar de uma grande metáfora do nome para o estado da banda, que após a intensificação das brigas, causariam não somente a saída de Peter Tosh, mas também do Bunny Wailer. Segunda indicação, Exodus. Em 1976, a Jamaica estava em pleno clima tenso de pré-eleições. Isso significava que o país estava passando por uma desigualdade tão grande e polarização política na mesma medida. E o país estava dividido entre dois partidos, o Partido Nacional Popular, liderado por Michael Miley, e o Partido Trabalhista Jamaicano, liderado por Edward Seaga. Se revezavam no poder e trabalhavam batalhas políticas bem sangrentas. No meio de todo esse confronto estava quem? O Bob Marley. Isso, ilustre filho da ilha caribenha. Numa tentativa de amenizar a situação, Bob Marley foi convidado para fazer um show em dezembro daquele ano. Na verdade, uma tentativa pacífica intitulada Smile Jamaica, promovida pelo Partido Nacional Popular, que naquele momento estava no poder. Bob Marley era a única figura que poderia juntar aquela situação à beira de uma guerra civil. Só que parece que alguns não gostaram da proposta e 2 dias antes do esperado show, a mansão foi invadida por 7 homens armados que chegaram atirando. Felizmente, não houve mortos. Contudo, o Bob foi ferido no peito e quase atingiu o coração. Rita Marley, sua esposa, foi ferida de raspão na cabeça, enquanto o empresário Tom Taylor se jogou na sua frente do Bob Marley e mesmo assim conseguiu sobreviver. Eu fiquei até chocado. Eu até revi o documentário porque eu achei que ele tinha morrido, mas não, ele não morreu. Alguns músicos da banda também tinham sido feridos. Apesar do atentado e com toda a contrariação desde o começo desse convite, ele cumpriu e fez o show para o público, estimado em 80 mil pessoas em Kingston. Marley subiu ao palco ainda com os curativos. No show, ele tentou promover um encontro dos 2 líderes adversários políticos, fazendo com que os dois dessem as mãos, fazendo com que os dois juntassem as mãos e se levantassem em prol de uma Jamaica em paz. Infelizmente, Bob não aguentaria todo aquele trauma e ele faria um autoexílio com sua família para a Inglaterra. Em janeiro de 77, Marley não aguentaria e, acompanhado da sua família e da banda, deixaria a Jamaica se mudando para Londres, onde permanecerá por um pouco mais de um ano. Ele lançaria o álbum Exodus pela Island Records. O título do álbum tinha tudo para ver O título do álbum tinha tudo a ver com aquela nova realidade daqueles jamaicanos nas terras londrinas. Exodus tem uma sacada de gênio, dividindo o disco entre a política no lado A e o amor no lado B. Assim, se apropriando bem da estética do vinil. Isso que o torna uma obra-prima, talvez quase perfeita, até mais que o Catch a Fire, até pelo simples motivo de, para se ter ideia, a coletânea Legends possui 5 faixas das 10 do álbum, mas começamos pela faixa título. Ela exemplifica o primeiro lado, uma clara inspiração no êxodo do Antigo Testamento sobre uma visão da filosofia Rastafari, mas ao mesmo tempo uma inspiração no próprio êxodo de Marley ao deixar a Jamaica após o atentado que sofreu, que aliás entrega belos arranjos de guitarras e metais. Outra faixa é So Much Things to Say, conta como os homens acham que a verdadeira luta é com as mãos armadas, enquanto Marley acredita numa luta espiritual. Em Guiltiness, Marley manda um recado àqueles que tentaram matá-lo, enquanto The Helltown, claramente dizendo que seja o que for, ele terá coragem para seguir em frente. Se no lado A, Marley vinha com um papo reto, a carga política do disco, no entanto, vai dando uma certa acalmada. O lado B, ele é praticamente dedicado ao amor, apesar que a faixa que abre o lado B, Jamie, onde os versos tocam ainda no assunto do atentado que sofreu lá,
afirma que nem as balas podem detê-lo e que nem se curvará diante dos que querem destruí-lo. Em seguida vem as Love Songs do álbum Waiting in the Van, que traz um solo de guitarra de Junior Murphy, e Turning You e Turn Your Light Down Low, balada lenta carregada de muito R&B. Destaque para as backing vocals da Idris. As duas canções foram compostas por Marley e dedicadas a Cindy Breakspeare, uma modelo com quem Marley teve um romance extraconjugal e no qual os dois tiveram um filho, o cantor Damian Marley. É inegável que as próximas canções carregam aquela imagem do Bob Marley que Dave Robertson queria vender, algo mais otimista, ritmo alegre. As faixas são Three Little Birds, que conquistou um público infantil enorme e com certeza é uma das canções mais clássicas e que você com certeza nunca deve ter deixado de ouvir tocando em alguma rádio. Também temos One Love, People Get Ready, uma das maiores canções e sucessos de sua carreira. Apesar de ser bem antiga, ela foi gravada originalmente em 65, quando os Wailers ainda eram um trio formado apenas por Bob Marley, Neville Bunny Livingston e Peter Tosh. A regravação para o álbum Exodus, por fazer uma citação de People Get Ready, canção do soulman Curtis Mayfield, passou a ser creditado a Marley e Memphis e ganhou esse subtítulo. Mesmo dividindo o disco entre política e amor, é claro que os dois complementam um ao outro, chegando a ser um só. Uma visão que nasceu motivada por um atentado à sua vida. Consolidada na capital, no antigo império que havia colonizado a ilha e que havia nascido envernizada com cores do novíssimo movimento punk. Exodus é uma obra-prima e não é à toa que a revista Time, em 1999, elegeu como o melhor disco do século passado. Como dito antes, as origens do reggae são um pouco incertas. Dizem que, na verdade, foi o produtor Leslie Kong com quem Bob se aproximou logo e que estendeu aquela novidade sonora que iria mudar os rumos da ilha onde nasceu e de sua própria carreira. E também não foi o primeiro popstar internacional. Este foi Jimmy Cliff, impulsionado pelo sucesso da trilha sonora do filme The Harder They Come. Mas Marley foi o que sintetizou uma série de outras qualidades que ajudaram a estética da Jamaica dominar o mundo. Foi ele quem popularizou o rastafarismo através do gênero, vertente religiosa que ligou para sempre o reggae aos dreads e a maconha, e quem suavizou a produção originalmente crua daquela musicalidade para as massas, com a ajuda e contribuição do sagaz produtor Chris Blackwell, que havia antevisto o gênero como o próximo rock and roll e tratando o Bob quase como um astro do rock, ao mudar a temática do gênero de contos de faroeste jamaicano para uma visão política holística e global. Bob Marley mudou a cara do gênero, sua própria importância como artista e a cultura popular no final do século passado. Terceira indicação, Kaya. Em uma nova jornada de cura, distante dos embates políticos jamaicanos que por pouco não tiraram sua vida, Marley vivia um processo de reflexão em 78. Foi nascer Kaya, um disco mais esperançoso, refletido em canções sobre o amor e a maconha. As duas canções introdutórias, Easy Shaking e a faixa título, refletem o clima de tranquilidade vivida por Marley naquele momento, além das reflexões políticas que vinham desde a época do ska, questionando não somente os políticos que estamos confiando, mas também os pensamentos por trás deles. Canções como Simmer Down e Chocolate Knot ganharam maior notoriedade, que aliás, destaque para o solo de sax da última canção. Um lado romântico que Marley deixa explícito em canções como Satisfy My Soul, regravada da faixa Don't Rock My Boat. A regravação da faixa Don't Rock My Boat
composta originalmente nos anos 60, que ganhou arranjos atualizados e sem perder aquela essência da original. Outros exemplos são a visceral Misty Morning e a melancólica She's Gone, nas quais o Rastaman relata as angústias de uma separação. Nesse disco também está Is This Love? Embora as piadas infames ao colocar ela em cenas se referindo à maconha, não deixa de ser um dos clássicos absolutos de Bob Marley. Traz a mensagem poderosa embalada pelos irmãos Barrett. Quem tiver a fim de conhecer uma versão alternativa dessa música recheada de metais ao estilo de Bang Band, é só escutar a versão de Songbook dos Songs of Freedom, que tem várias outras raridades dos Wailers. A elegância do trompetista Glenn da Costa e do trombonista Vincent Gordon se aliam perfeitamente junto da tecladeira do produtor musical Tyrone Downier com seu piano hotness, criando um clima smooth jazz na introspectiva Runaway. O início de Sun and Shine pode enganar com seu lado dark, mas logo muda para uma mensagem de esperança que renasce a cada amanhecer. Desde seu encontro com o produtor Lee Perry, os Wailers incorporaram a forma de mixagem dump, e nessa faixa fica mais evidente essa influência. A sua influência. Outro destaque vai para a guitarra de Julie Mervyn, responsável pela criação de melodias que remetem ao melhor do blues de Chicago. Outros pontos fortes do disco são as percussões marcantes e sincronizadas de Alvin "Cico" Patterson e os vocais poderosos das afinadas I-Trees. Inevitavelmente, o afastamento da Jamaica trouxe outros ares ao disco. Isso fez com que a crítica estranhasse e assim acusando pela falta de compromisso político. Isso não quer dizer que Marley tinha esquecido os temas políticos. Eles existem por aí, em menor quantidade, mas existem. Por exemplo, Crisis e a politizada espiritual Rasta Time Will Tell, demonstrando ainda a visão social que estava bem afiada. A última até foi regravada por Gilberto Gil no disco Caia na Gandaia, um disco que literalmente Gilberto Gil faz uma homenagem a Bob Marley regravando várias de suas canções. Embora sua linguagem em trazer situações para comparação da ficção com a realidade e assim transmitindo uma lição de moral quase à la He-Man, só que por meio de uma tradição africana, talvez não tenha sido tão acessível para todos. O Brasil, sendo o Brasil, na época de seu lançamento, censurou a contracapa, que estava estampado um cigarro artesanal misturando as ramas da planta da maconha, sendo assim substituída por um paredão branco. Kaya é considerado como a transição entre o herói jamaicano e o superstar do terceiro mundo, onde transcendeu as fronteiras continentais, se estendendo até a África, o tornando um símbolo das lutas de libertação dos países africanos contra a invasão europeia. O exemplo é Zimbábue, na qual foi o único artista estrangeiro a ser convidado para a celebração da independência. Um disco que, se for ouvido com atenção, você poderá perceber que vai muito mais além do que o reggae, carregando elementos de jazz e do rhythm and blues. Segunda indicação, Survival. Para nossa próxima indicação, vamos de Survival, de 79. Após as críticas de Kaya, alegando que o músico virou um Bob manso, leve e suave, trazendo apenas canções amenas, mais voltadas ao amor e à maconha, que provavelmente foi o que o público conheceu pela coletânea Legend, trazendo as canções It Is Love e Satisfy My Soul. Contudo, Survival, Marley pesaria a caneta e indo mais a fundo, mandando um discurso politizado como se não via antes. O álbum quase se chamou Black Survival, para ressaltar a urgência da unidade africana, mas o nome foi encurtado para evitar interpretações errôneas do tema do álbum, e também, infelizmente, foi censurado parcialmente
na África do Sul por causa do regime do apartheid. Como dito, a partir daqui, Marley aposta numa postura em defesa da África, a terra-mãe do povo negro, algo que reforçado pela capa onde retrata 48 bandeiras africanas, sendo que 15 das quais são obsoletas e outras não tinham a sua bandeira apresentada em sua arte na capa, mas que foram apresentadas em um cartaz que veio com um álbum. O título do álbum aparece em branco. Com a gravura do navio negreiro Brokens ao fundo. Em abril de 80, Bob Marley e The Wailers fizeram um show antológico no Zimbábue, antiga Rodésia, em comemoração à independência recém-conquistada. Após viver sob o domínio do Reino Unido, que aliás foi o único convidado para o feito, todas as despesas foram pagas pelo próprio Bob, e sua apresentação era como um presente para aquele povo. O show aconteceu para um público que lotou o Rufaro Stadium, na cidade de Salisbury, que atualmente se chama Harare, capital do país. O convite aconteceu, como dito antes, pela música Zimbábue, gravada em 79 em apoio à guerrilha que, desde 64, estava em conflito contra o governo ditatorial, racista e segregacionista da Rodésia. A canção se tornou um hino de liberdade daquele povo do Zimbábue. O álbum toca em assuntos que vão desde as questões ligadas aos europeus colonizadores em solo africano até a segregação racial como o apartheid na África do Sul. Inicialmente, Survival foi pensado como o início de uma trilogia que foca no continente africano, que prosseguiria com o álbum Opera Swing, lançado em 80, nossa próxima indicação, e concluiria com o disco póstumo Confrontation, lançado em 83. Quinta e última indicação, Opera Swing. Mal encerrando a turnê de Survival em janeiro de 1980, Bob entraria em estúdio no início daquele ano para as gravações do novo álbum Uprising, o segundo da trilogia politizada que a gente havia comentado. Antes da gravação teria acontecido um incidente bem decepcionante para Marley. Não bastando os 2 shows decepcionantes do Gabão, país africano, onde o público era composto por cerca de 2.000 pessoas, e todas elas da elite do país, marcado pelo empresário Don Taylor, uma parte do cachê havia desaparecido. Marley acabou suspeitando do governo local. Porém, depois das autoridades para darem uma chegada ali de canto e dar uma conversada com ele, Marley descobriu que não teria sido eles, e sim seu próprio empresário que tinha desviado a grana, sendo que ele já havia indícios de algumas mancadas e falcatruas pra cima dele. Para fazer com que o Don soltasse o verbo, Marley literalmente desceu o cacete nele, enquanto o assessor do cantor, Alan Skilly Colley, apontava uma submetralhadora Uzi na direção do agora ex-empresário. Aliás, por hipótese alguma, não recomendamos esse método, ok, crianças? Metralhadoras e cacetadas à parte, não era à toa que Marley, mesmo com o sucesso trazido desde o Catch a Fire de 73, estava tendo problemas financeiros com seu próprio trabalho. Em meio ao caos e tentando se manter vivo, Marley trouxe para perto uma figura que já havíamos comentado antes, Chris Blackwell, provavelmente a pessoa que mais acreditava no potencial total de Bob, produzindo assim um disco urgente e simplificado, considerado por muitos o melhor de Marley. A capa, feita por Neville Garrick, traz um desenho de Marley surgindo vitorioso com os braços emergindo das montanhas da Jamaica, mesmo com a intenção de jogar alguma luz no caminho. Porém, a foto da contracapa não conseguiria esconder um Marley de aparência bem envelhecida e magra, com um olhar perdido, reflexo do câncer localizado no pé, que havia sido descoberto em 1977. Mas já que vamos falar do resto dessa história. Marley estava com sede ao pote e seguiria em frente até onde conseguisse, mesmo com a turbulência dos últimos anos. Ela consegue transmitir a energia para cima,
Marley estava com sede ao pote e seguiria em frente até onde conseguisse. Mesmo com as turbulências dos últimos anos, ele consegue transmitir uma energia para cima, esperançosa e sem perder a peteca, conseguindo um equilíbrio perfeito entre a leveza de Kaya com o político survival. Algumas canções se mostram autobiográficas, outras trazem citações e parafrases bíblicas, que são abordados temas como amor, pecado, união e cooperação. Bob coloca no caldeirão novas referências como o Afrobeat, estilo que ganhou projeção internacional através do nigeriano Fela Kuti. O disco começa com Come in the Code, sugerindo que o sistema divide o povo para mantê-lo cativo. O sistema seria para Marley o poder do opressor, que dominava boa parte dos países africanos, que nos anos 70, alguns deles ainda eram colônias dos países europeus. Real Situation trata sobre o conflito entre nações, um tanto quanto pessimista, contraste com um ritmo descontraído executado pela banda, um misto de reggae e ska, com uma sonoridade que remete ao início da carreira do Marley, enquanto Bad Cart seria uma espécie de mensagem velada contra o seu ex-empresário Don Taylor, acusado por Marley por ter roubado seu dinheiro. O destaque em Bad Cart fica para o I-Trees, trio backing vocals formado por Rita Marley, Marcia Griffiths e Judy Malwetz. Fechando o lado B, temos We and Them, afirmando que alguém tem que pagar pelo sangue derramado dos inocentes. Abrindo o lado B, Zion Train, que faz referências bíblicas ao Monte Sião, que para os Rastafari seria a Terra Prometida. Ao mesmo tempo, Zion Train parece ser uma das canções de despedida. Como Raul Seixas, ele se referia ao trem onde as almas seguiriam para o além. Provavelmente Bob já sabia que não iria sobreviver por muito mais tempo. E em sua letra dizia: "Tenho de pegar esse trem, porque não há nenhuma estação. Então você vai na mesma direção." Piper's Paradise conta com a história de uma prostituta deslumbrada pelo mundo do prazer, das festas, do dinheiro, das drogas e do glamour. Os versos do refrão possuem um tom bem triste e melancólico. Chegando para o lado do amor, o clássico absoluto, Could You Be Love? Um reggae bem dançante, sendo o mais escutado do Spotify do artista, com absurdos números de 800 milhões de escutas, abrindo os anos 80 com um álbum carregado de futuros clássicos. O álbum não poderia fechar de melhor forma, com Redemption Song, uma faixa acústica que, bem fora da curva do reggae do disco, falando que a nossa liberdade mental só depende de nós mesmos, tendo trechos retirados de um discurso do ativista jamaicano Marcus Garvey. Ela trazia o cantor lidando com a finitude numa época que só os mais chegados sabiam dos seus problemas de saúde. A ideia de gravar a canção como se fosse uma música do Bob Dylan, com Marley cantando e acompanhando somente de um violão, foi ideia do próprio Chris Blackwell. Após experimentarem uma versão com a banda, mas o produtor decidiu que uma canção simples e desplugada teria mais força. E que força, meus amigos! Depois que vocês ouvirem a tradução e ouvir essa história, duvido vocês ouvir a música da mesma forma. Digamos que em 1977 até 80 não foram anos, fáceis para Bob. Mesmo sobrevivendo ao tiroteio naquele ano em sua própria casa, como dito anteriormente, Marley em 77 teria recebido outro baque. A notícia era: ele estava com câncer. Porém, devido aos princípios religiosos, Bob negou a amputar o dedo onde que se localizava o câncer. Ele usaria medicações tradicionais e naturais feitos na Jamaica, mas não surtiria nenhum efeito. Após ter desmaiado enquanto corria no Central Park, em Nova York, um dia após apresentar-se com os Wailers naquela cidade, no Madison Square Garden, abrindo o show para os Commodores, Marley foi levado ao Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Manhattan, onde após uma série de exames,
o diagnóstico foi que o câncer havia se espalhado pelo fígado, pulmões e o cérebro. Houve a tentativa em remover as células cancerígenas. O tratamento revelou-se um fracasso. Durante aqueles anos até o incidente em Nova York, a doença de Marley foi mantida em sigilo. O médico do Memorial Sloan Kettering Cancer Center deram ao Marley alguns meses de vida. A turnê norte-americana teve que ser cancelada. O último show de turnê e também de sua vida aconteceu no dia 23 de setembro de 1980, em Pittsburgh, no Sterling Theatre. Para tentar reverter a situação, a última tentativa de Bob Marley foi submeter ao tratamento do Dr. Joseph Issels. Isso foi acontecido em Munique, na Alemanha, conhecido por seu tratamento de câncer considerado ineficaz. O tratamento durou meses e, ao invés de melhorar, a doença se agravou. Em maio de 1981, a família de Marley foi informada que nada mais poderia ser feito. Durante a viagem de retorno para a Jamaica, o estado de saúde piorou. No desembarque de Miami, na Flórida, dos Estados Unidos, Marley foi internado às pressas no hospital Cedars of Lebanon, onde faleceu no dia 11 de maio, aos 36 anos de idade. Passaram-se 2 anos até que lançássemos o encerramento da trilogia que Marley estava planejando. O primeiro álbum póstumo oficial, com as suas aspas de fato, Confrontation, tendo gravações feitas de 77 até 1980, que foram remixadas em estúdio. No entanto, Upper Sync ficou com a face do fim de uma era de canções, turnês, políticas e celebração, tudo junto e misturado. Daqui para frente é só o que restou do que um dia foi Bob Marley. E essas foram as nossas indicações do mestre Bob Marley. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo sugestões para os próximos episódios do Bota a Lista aí. E lembre-se, se você gosta de música, bota o disco aí.